Olá pessoal, tudo bem com você? Eu tô aqui hoje para mais uma dica de Excel. Hoje eu vou falar sobre PROC-V, mas vamos falar sobre os erros do PROC-V. Muitas vezes o pessoal até aprende a fazer o PROC-V, mas na hora de aplicar tem terríveis dúvidas. E essas dúvidas eu vou tirar com você aqui passo a passo. Então, planilha na tela. Olha a nossa planilha aí. Nesta planilha, a gente vai explicar para você o uso do PROC-V e vamos mostrar para vocês alguns erros, para ficar fácil o entendimento do que acontece e você entender de modo fácil e simples. Vamos primeiramente explicar o PROC-V passo a passo. O PROC-V, pessoal, ele tem algumas características. Ele sempre vai trabalhar como? Sempre pesquisando da esquerda para a direita, tá bom? Então vamos marcar aqui, ó, da esquerda para a direita. Eu coloquei até a setinha agora aí, ó, para ficar fácil. Então sempre vai pegar daqui para cá, tudo bem? Então é o seguinte, se eu tenho o ID, que ele é a minha coluna da extrema esquerda, eu vou conseguir trazer as informações da direita, como vendedor, região e valor. Repare, vou colocar número 2 aqui, ó. Renato, olha lá. Se eu colocasse aqui número 6, professor, deu o ND. E esse ND, muitas vezes o pessoal fala que isso é um erro. E na verdade é uma mensagem de informação que é um possível erro sim. Mas é um erro que ele não encontrou. Olha só, esse valor, erro de valor não disponível. Quando a gente pega não disponível, quer dizer que não foi encontrado. Então não é algo para você ficar assim desesperado. Ah, é um erro. Não, não é um erro, por exemplo, de função, de fórmula, nada. É algo que está avisando para você, ó, o valor não está disponível. O que é o valor não está disponível? Não foi encontrado. Então ele não encontrou o valor 6. Se você reparar, nós temos até o 5º valor nessa tabela para procurar. Tudo bem? Tanto que se eu colocar o número 1, repare que ele achou todo mundo. Simples assim. Então vamos apagar aqui, ó. Vamos mostrar para vocês aqui o uso do PROC-V para ficar fácil a compreensão. Então vamos lá, ó. Igual PROC-V, vou procurar o ID, então tem que ser minha coluna da extrema esquerda. Minha coluna da extrema esquerda aqui, ó, o ID, ó. Vamos lá, ó. Ponto. Ponto e vírgula. Em seguida ele quer saber qual o nosso índice de coluna. Qual que é a coluna que você quer saber? Vendedor, qual coluna que é, ó? ID é coluna 1. Vendedor é coluna 2. Então, coluna 2, ponto e vírgula, 0. Por que 0? Porque a correspondência que eu quero é exata. Seria a opção falso, tá? Vou fechar e vou dar um Enter. Repare que ele já funcionou. 1, coloca lá, ó. 2, vou colocar 3, ó lá. Funciona. Se eu clicar aqui e colocar 6, opa, não disponível. Quer dizer que ele não encontrou, tá bom? Para você tratar uma informação que você não encontrou, você poderia colocar assim, ó. Se erro. Então, ó, se der um erro, ponto e vírgula, a gente coloca aqui, ó. Não localizado. Assim, ó. Vou dar um Enter, ó. Clicar 2 vezes aqui para aumentar um pouquinho mais, ó. Não localizado. Então quer dizer, opa, tratei o meu erro, sim. Então o uso da função seErro, ele pode mudar a forma de exibição do erro ND, que é não disponível, tá bom? O que acontece? Vai ter que fazer a pesquisa de novo. Aí você vai lá, igual PROC-V, vai localizar o ID, correto? Ó, ponto e vírgula. Se você quer a região vai ser qual coluna? Coluna 3, ponto e vírgula, 0, ok? Vamos fechar, ó. Deu erro de valor. Por quê? Por causa que faltou um ponto e vírgula do professor aqui, ó, viu? Erro de valor é um outro erro, né? Que pode acontecer também. Mas aí isso daí eu vou deixar para uma outra aula, tá? Vamos lá, ó, vou dar um Enter, ó. Olha lá. Igual PROC-V, vou localizar, né, o ID, ponto e vírgula. Vamos selecionar a tabelinha de novo, o intervalo. Valor está em qual coluna? Ó? 1, 2, 3, coluna 4. Ponto e vírgula 0. Aí você fechou, deu ND. Se deu ND, você vai fazer o quê? Ó? Se erro. Então, vamos colocar se erro. Ó. Se der o erro, ao final você coloca lá como não localizado. Tá? Então, não é para você se preocupar que o ND, né? Ah, o ND é erro, né? Muitas vezes fica pensando assim, nossa, deu erro na minha fórmula. Não é que deu erro na sua fórmula. É que provavelmente a pessoa não explicou com clareza para você o que é o ND.
Mas o ND seria isso, ele não localizou, ele não encontrou aquele valor naquela tabela que você está realizando o PROC-V, tá bom? Então agora eu tratei, olha só. Então se eu colocar 1, vai achar todo mundo. Se eu colocar 5, achou todo mundo. Se eu colocar 8, não localizado. Tudo bem? Mas professor, se eu partisse da coluna vendedor, perfeito. A tua tabela, guarde bem esse detalhe que eu vou explicar já já mais para frente. Se você trabalhasse de vendedor, se você conseguiria localizar região e valor. O ID já não. Apenas com o PROC-V. Você teria que utilizar outra função para trazer o ID. Mas isso a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, sempre quando você montar a tua tabela, sempre a formação de procura tem que ser da extrema esquerda do teu intervalo, tá bom? Vamos agora ao primeiro erro. Vamos lá. Aqui eu deixei um exemplo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais o zoom para você, ó. Aqui acontece a seguinte situação. Vou colocar, ó, 2, opa, trouxe o Renato. Quando a pessoa monta a fórmula, pessoal, ele coloca lá um intervalo lindo e maravilhoso, e aí, o que a pessoa faz? Ela clica e arrasta. E aí, nesse clicar e arrastar, pessoal, pode acontecer. Porque às vezes a pessoa fica pensando, ah, fiz a fórmula, vou clicar e arrastar. Mas olha só, quando eu cliquei e arrastei, o que ele está procurando? O Renato. O Renato é a informação da extrema esquerda do meu intervalo? Não. Ó, a extrema esquerda está aqui, ó, é no B, ó. Então por isso que ele já não localizou. Então, pera, Renato tem aqui? Não tem. Olha só. E o valor aqui, ó, vamos lá? Olha só, tá procurando o ND onde? Nesse outro intervalo, olha que o vermelhinho, ó. Aqui, ó, da extrema esquerda, tá errado também. Então não funciona assim. O que você deveria fazer aqui? Você deveria entender que, vamos apagar, vamos fazer aqui o PROC-V, vou aumentar um pouquinho mais. Vamos lá, ó. Igual PROC-V, tudo bem? Você vai localizar essa informação. Todo mundo não vai localizar essa informação, então isso aqui é uma célula de referência. Então vou dar um F4 para travar ela, porque todo mundo vai localizar esse valor aqui. Ponto e vírgula. Qual que é a matriz da minha tabela? Ah, é esse intervalo aqui, professor. Então vamos selecionar o intervalo aqui, ó. Professor, o senhor selecionou linhas em branco. Sim, imagine que a pessoa vai preencher esses valores depois. Tudo bem? Essa matriz não vai estar travada também, porque ela não vai ser uma referência para todo mundo? Então, F4 para travar. Ponto e vírgula. Qual que é a coluna que eu quero? Opa, vendedor está na coluna 2. Isso mesmo, você vai colocar o 2, ponto e vírgula 0. O que acontece dessa forma? Vamos lá, ó. Renato. Aí quando você vem aqui, você vai clicar e arrastar. Tudo bem? Olha só. Vou vir aqui na caixinha e vou colocar, ó, sem formatação. Ele trouxe todo mundo, Renato. Por quê? Por causa que quando eu cliquei e arrastei, ele trouxe o 2. O que você poderia fazer aqui, ó, na coluna? Ter que vir aqui e colocar coluna 3. Vir aqui, coluna 4. Para ele entender como ele fazer isso, né? Saber qual que é a posição que você está procurando naquela matriz. Porque cada coluna é uma posição. Então, ó, esse é o índice de coluna, esse é o índice de coluna, esse é. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Então você poderia editar assim. Se você colocasse numa fórmula só, eu daria a sugestão do seguinte. Você vem aqui, ó, faz lim A2 e deixa ele solto. Por que A2? Por causa que quando eu faço linha 2, ele sabe que ele tem que trazer o número 2. A função linha, ele captura o número da linha. Então, quando eu clicar e arrastar, vai ser o linha 3. Qual que é o resultado? 3. Linha 4. Qual que é o resultado? O 4. Vou dar o Enter, ó. Vou vir aqui, clicar e arrastar. Olha só. Trouxe todo mundo. Vou deixar sem formatação. Prontinho. Agora, se eu colocar um número aqui que não tenha 8, olha lá, ND. O que você teria que fazer? O C erro. Então vamos editar, ó. C erro. Vamos ao final, ponto e vírgula, abro aspas, não localizado. Editando a nossa forma. Vou dar um Enter, ó, prontinho. Vou vir aqui, clicar 2 vezes, sem formatação, prontinho, não localizou. Ok? Vamos digitar um outro valor? Vamos colocar aqui, por exemplo, 3. Olha lá. Achou as informações que a gente procura. Ok? Esse então foi o primeiro erro. A questão do intervalo, dos travamentos, do que é uma referência. Tá bom?
Vamos para o próximo erro. Olha lá, outro erro de ND. Aí você vai pensar, poxa, outro erro de ND? Mas por que deu esse erro de ND? O que a pessoa aqui pode ter errado? Quando ela fez a fórmula, olha só, ela veio aqui, ó, vou procurar o Paulo, né? Aí, o que aconteceu? Está tentando localizar o ID. E lembra do que eu falei? Quando a gente vai fazer uma pesquisa, né, fazer o uso do PROC-V aqui, pessoal, o que acontece? A pesquisa é da extrema esquerda para a direita. Aí repare, Paulo vai ser o nosso valor de referência. Então eu só posso localizar do Paulo para frente. Mas não consigo trazer o ID. Não, dessa forma você não vai conseguir trazer o ID. Então aqui eu vou apagar e aqui eu teria que editar a fórmula. Igual PROC-V, vou localizar o Paulo, ponto e vírgula, nessa parte da matriz. Eu não vou pegar desde o ID, porque se eu pegar desde o ID está errado. Eu tenho que ser do extrema esquerda do intervalo da matriz, tá bom? Ponto e vírgula, a região está em qual coluna dessa matriz? Ó, vendedor coluna 1, região coluna 2, então 2, ponto e vírgula 0. Vou fechar, olha lá, trouxe o norte. O mesmo procedimento eu deveria repetir com o valor, ó, igual PROC-V, eu vou localizar o Paulo, ponto e vírgula, nessa parte da matriz, ponto e vírgula, coluna 3, ponto e vírgula 0. Aí eu consigo trazer. Aí você vai pensar, professor, e como que eu trago o ID? Aí você vai ter que fazer como dizer para você, uma mágica, né? Você pode ter algumas formas de você trazer esse ID. Uma das mágicas que eu faço é o uso da função escolher. Bom, pessoal, como que eu vou resolver esse tipo de problema? Assim, ó, igual PROC-V, vou localizar o Paulo, ponto e vírgula, e fazer o uso da função escolher. A função escolher, eu vou criar a minha matriz, tá? Então, por exemplo, tá vendo esse número de índice? Vou abrir aqui, ó, chaves, vou colocar 1 e vou agora aqui colocar aquela barrinha lá do lado da letra Z no teclado, 2, fecho. Então, quer dizer, estou falando que minha matriz ela vai ter 1 e 2. O que é esse 1? Uma coluna e a segunda coluna. Ponto e vírgula. Qual que vai ser a primeira coluna? Eu não estou localizando Paulo, então eu vou selecionar aqui o intervalo dos nomes dos vendedores. Ponto e vírgula. Qual que é o segundo valor? O ID. Então, vou selecionar um intervalo que tem o ID. Vamos agora aqui fechar o escolher, ponto e vírgula. Qual a informação que eu desejo? Não está na segunda coluna, por causa que a B aqui, ó, o escolher está falando, opa, aonde que é a minha segunda coluna da matriz? Esse cara aqui. Então, vou colocar a coluna 2, ponto e vírgula, 0. Vamos fechar, dou um Enter. Repare, trouxe 1. Ah, professor, R$1. Mas aqui é só você passar para número, tal. Vamos passar para número, aí você já tem o ID, tá bom? Aí você vai mudar aqui, ó, vou colocar o Renato. Olha lá, Renato, achou. Vamos colocar o Igor. Olha só, localiza sem nenhum problema. Então isso é uma outra situação que pode acontecer na hora que você vai fazer a pesquisa. Lembre-se, sempre da extrema esquerda para a direita, tá bom? E lembre-se, né, por mais que a tua tabela tenha, por exemplo, alguma coluna na extrema esquerda, você comece, por exemplo, 2, 3 colunas à frente para fazer essa procura, você tem que entender, para pesquisar as informações das colunas que estão atrás da extrema esquerda, talvez você vai ter que utilizar o uso da função escolher, tá bom? Vamos pegar um outro erro, que esse eu acho que é o mais, às vezes acontece bastante, que eu vejo, né, para quem está iniciando com o PROC-V, que é o seguinte, a pessoa vai pesquisar e sem querer ela coloca um espaço. Vou vir aqui e vou dar um Enter, olha lá. Opa, sem espaço funcionou. Funcionou, por causa que o nome é sem espaço. Olha lá, ó, Paulo. E aqui está como Paulo. Às vezes a pessoa vem aqui e coloca um espaço. Opa, não tem Paulo, mas se eu vir aqui, ó, eu dou espaço. Isso eu falo para você, é batata. Quando o aluno fala, professor, eu estou vendo o valor visualmente, né, ó, tá lá. Mas, o que acontece? Às vezes a pessoa deu um espacinho a mais, já mudou, tá bom? Como que você pode tratar isso? Por exemplo, essa questão dos espaços, tá? Normalmente eu sempre sugiro, dá uma verificada, digita corretamente, mas se porventura acontecer esse tipo de situação,
Aqui, pessoal, tem uma forma, tá? Se for informação de texto, se eu colocar um arrumar aqui, ó, o que o arrumar faz? Ele elimina os espaços adicionais. Opa, funcionou sim, ó, e repare que está com espaços, olha lá, ó, trouxe a informação, tá? Mas o ideal não é fazer o uso do arrumar ali dentro. O ideal é você ter a informação condizente no que você tem na tua coluna de informação que você está pesquisando para você trazer aqui. Mas uma das formas seria isso. Então, olha só, se eu vir aqui, ó, editar na nossa forma no PROC-V, eu coloco, ó, arrumar, ele vai apagar aquele espaço adicional e vai trazer o resultado sem nenhum problema, tá? Então, se porventura acontecer disso, de ter um espacinho a mais, você pode sim utilizar o arrumar para fazer esse tratamento. Mas não é o ideal. O ideal é que a informação esteja condizente com o que você está procurando aqui, sem esses espaços adicionais, tá bom? Bom, pessoal, mostrei para vocês aqui alguns erros de PROC-V, que vira e mexe, aluno pergunta, inscrito pergunta, mas às vezes não sabe utilizar o Excel da melhor forma. Então eu quis ilustrar isso para você, que talvez você esteja passando por isso, mas você vai conseguir aí resolver no teu dia a dia, ok? Bom, pessoal, você quer aprender mais sobre PROC-V? Tem aqui, ó, logo no primeiro comentário, o link para uma aula gratuita do básico ao avançado do PROC-V, com diversos exemplos práticos que você pode utilizar no teu dia a dia profissional. Então vem assistir essa aula totalmente online e gratuita. O link está no primeiro comentário. Bom, pessoal, fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.